Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, havia em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao saber que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e pediu-lhe que lhe fosse à casa curar o filho já a morrer. Disse-lhe Jesus: só acreditais vendo milagres e prodígios. Disse-lhe o oficial: Senhor, vinde antes que o meu filho morra. Jesus respondeu-lhe: vai, o teu filho vive. O homem deu crédito ao que Jesus lhe tinha dito e partiu. Quando já regressava à casa, vieram-lhe os criados ao encontro, dando-lhe a notícia de que o filho vivia. Perguntando-lhes ele a hora em que o filho se tinha sentido melhor, responderam-lhe: foi ontem, pela 7ª hora, e a febre o deixou. O pai então verificou que era aquela exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Ele acreditou e toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, Deus nos deu muitos desejos, a capacidade de querer, a capacidade de amar, a capacidade de relacionarmos entre nós e com a criação de Deus. O dom da vida é um dom precioso que o Senhor nos concede, o tempo e o espaço. O mundo criado por Deus neste tempo em que vivemos. O decurso desta história, neste lugar, chama-se vida. Aqui somos tomados de uma liberdade imensa. E todas as capacidades dadas por Deus se desenvolvem em nós. Deus nos criou para o bem. E tudo o que Deus fez tem um fim justo e santo. Hoje vemos no Evangelho um homem que cobiça algo que podíamos dizer justo: a vida do filho. Conservar a companhia de um filho, conservar a convivência de um filho, conservar aquele que ama. Um pai que sai ao encontro de Jesus para pedir-lhe a saúde ao filho. Podemos dizer: que obra boa, que pai generoso. Veja como ama o filho, a ponto de correr atrás do mestre e suplicar-lhe. E se olharmos as sagradas páginas, veremos tantas e tantas vezes pais que correm atrás da saúde para seus filhos, da vida para os filhos. Veremos um caso em particular, o da viúva de Naim, que a mulher nada pede. É Jesus mesmo quem se compadece da viúva que perdera o filho único e lhe devolve o filho com saúde, com vida. Talvez o que pode nos chamar a atenção é a reclamação de nosso Senhor hoje. Se não verem prodígios, milagres, vocês não têm fé. É um lamento do Senhor no Evangelho de hoje, que não nos pode passar de uma forma desatenta, não pode passar como uma frase sem importância. Se não verem milagres e prodígios, não têm fé.
Por que, caríssimos, a crítica do Senhor soa tão amarga a nossos ouvidos? Acaso não seria justo o que pede o pai para o filho? Bem, já chegamos em acordo que sim. A crítica de Jesus esconde dentro de si não o desprezo do pai pelo filho, mas o desprezo dos filhos para o pai. Acaso Deus também não é o pai daquela criança, daquele filho? Acaso também Deus não o ama e não lhe quer com saúde e com bem? Acaso Deus não é capaz de amar muito mais do que um pai terreno? Acaso a paternidade de Deus não é maior do que a paternidade humana? Aí cabe bem a crítica. Quando as mazelas da vida, ou até mesmo o perigo da morte, nos abrem a porta do desespero e da descrença. Eu lhes pergunto, quem amava mais? O Pai da terra ou o Pai do céu? Que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para nos resgatar, para nos redimir, para que ele morrendo nós tenhamos a vida. Quando desprezamos a paternidade de Deus em nossa história e perdemos a fé, porque queremos que Deus realize grandes prodígios, queremos que Deus manifeste-se, impere, queremos que Deus destrua a liberdade do ser humano, porque na nossa perspectiva a vida é pequena demais, precisa de um tempo e de um lugar para acontecer. E volta e meia nos vemos já como se Deus estivesse atrasado em sua providência, em seu agir. Aí, caríssimos, desprezamos a paternidade de Deus. Aí a crítica de Cristo se faz em nossa vida. Deus age e age sempre, e age com sabedoria, com paternidade, com pedagogia. Olhemos para a nossa história, e talvez é bom olhar para trás antes de querer dar o próximo passo para frente. Aquilo que nos aconteceu até hoje não nos rendeu um fruto de salvação? Os males que sofremos não nos renderam uma graça muito maior do que o padecimento que nos foi imposto? Se não verem prodígios, milagres, portentos, não acreditareis. Aí o Senhor nos critica no Evangelho. Deus deve ser amado porque é Pai, porque é bom, porque é digno de ser amado, não porque nos pode fazer isto ou nos fazer aquilo, não porque nós o convencemos disso ou daquilo, não porque o seu braço se manifesta na nossa história particular com mais ou com menos força. Não são estas coisas que fazem Deus ser digno de amor, mas sim quem Ele é e o fim último de sua obra. Os sentidos que Deus nos dá, a capacidade de amar, tem que transcender, tem que ser eterna, tem que imitar as capacidades divinas, senão sempre serão egoístas. Algo nos conforta o coração.
Como é que esta passagem da Escritura chegou até nós? Pensem comigo. O homem interpelou Jesus pelo caminho. Quantos foram os oficiais, os dignatários, os grandes de Israel que vieram ter com Jesus? Tantos, registrados e outros que as sagradas páginas não trazem. Para os apóstolos, para São João, provavelmente foi apenas um encontro momentâneo em uma das estradas, em um caminho, e se passou. O homem voltou para a sua casa. Nem Jesus, nem os apóstolos testemunharam sua volta. Como sabemos que o filho vive ou viveu? Como sabemos de sua saúde? O próprio evangelista nos dá. Ele acreditou e toda a sua casa. Quem nos contou esta história? Quem a fez ser importante para a igreja, a ponto de São João a registrar em seu evangelho? O próprio homem ou seus descendentes. Quem contou a outra parte da história é aquele que acreditou. Depois de convertido, depois de abraçar a fé, depois de pertencer à igreja, ele mesmo deu seu testemunho, e seu testemunho chega até nós. Agora, não pede mais a vida temporal do filho, mas clama pela vida eterna. A grande promessa do Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de tudo em nós estar voltado ao amor para com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.